Vamos lá, pessoal. Em respeito a quem já está aqui com a gente, quero mais uma vez desejar boas-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Alex Mariano, eu já vou me apresentar melhor na sequência. Mas antes, quero só introduzir o tema de hoje dessa sessão, onde, para quem já acompanha aqui há algum tempo, sabe que periodicamente nós trazemos e promovemos conteúdos ligados à gestão de relacionamento com clientes, quer dizer, como que esse tipo de abordagem pode potencializar aí os resultados em nossas empresas. E na sessão de hoje eu quero trazer aqui um tema que é bastante quente do momento, que é a aplicação de inteligência artificial, e aí num contexto aqui para a área de insurance, ou seja, para aqueles agentes que trabalham com seguros e também agências que queiram entender como esse tipo também de tecnologia pode ser útil aí em suas operações, tá certo? Então esse é um pouco do que a gente vai tratar aqui. Eu queria fazer dessa sessão uma sessão não apenas expositiva, conceitual, mas mostrar na prática como você, um agente de seguros, ou você que tem uma agência de seguros, pode, de alguma forma prática, implementar esse tipo de mecanismo na sua operação para que agentes de IA possam gerar mais resultados aí para o teu negócio através da eficiência aí nos processos de atendimento, especialmente atendimento e vendas para clientes, mas também esses agentes de IA que a gente vai ver aqui ao longo dessa sessão, vocês vão perceber que eles também podem executar uma série de atividades de back-office com esse objetivo de trazer eficiência nas nossas operações. Né? Então, esse é um pouco do objetivo aqui dessa sessão de hoje. Então, como eu falei, uma abordagem bastante prática. Então, espero que ao final vocês saiam, no mínimo aqui, com insights para poder aplicar rápido aí nos negócios de vocês, porque essa é uma tendência cada vez mais forte, uma tendência que, se você ainda não está, de alguma forma, preparado, pode ter certeza que o seu concorrente ele está atento, está ligado e está buscando implementar esse tipo de mecanismo para, como eu falei, gerar mais eficiência aí, especialmente nos processos de atendimento aos clientes, atendimento seja ele num contexto de vendas, ou seja, como que o atendimento pode facilitar essa experiência de compras dos seus clientes, mas também numa jornada de pós-venda, ou seja, para aquele cliente que já contratou, de repente, um seguro aí com a tua agência e, de repente, ele precisa ter algum tipo de suporte, assistência, e esse tipo de mecanismo também pode, com certeza, ajudá-los aí a trazer e propiciar uma melhor experiência para o cliente de vocês. Então, é um pouco do que a gente vai ver nessa sessão de hoje. Fiquem à vontade, também quero lembrar que a gente está num ambiente aqui que vocês, a qualquer momento, vocês podem colocar as questões de vocês, dúvidas que vocês tenham em relação ao conteúdo. Do lado esquerdo de vocês tem um ícone aí de perguntas. Basta escrever a pergunta, que de vez em quando eu dou uma olhada aqui e posso responder para vocês em relação a tudo que a gente vai ver aqui nessa sessão de hoje, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, para quem não me conhece, sou Alex Mariano, sou um dos sócios da CRM Day, que é uma empresa de consultoria, tecnologia e educação para a área de CRM, experiência do cliente. Particularmente, eu atuo nesse segmento há cerca de 20 anos aí, especialmente comecei minha carreira, evidentemente, no Brasil, apoiando grandes empresas do setor financeiro, como bancos, também seguradoras, empresas de telecom, mas, acima de tudo, empresas que precisavam lidar melhor com o desafio de entender seus dados para poder trabalhar essa relação, as campanhas também de marketing de uma maneira mais assertiva nas abordagens de CRM. Além disso, eu atuo, especialmente hoje, apoiando empresas, seja através de consultoria estratégica nessa abordagem de CRM, CX e também tecnologia, onde parte da minha missão ela está ligada também a desmistificar muito dos desafios que empreendedores, especialmente empresários, tenho do ponto de vista não só desse tipo de abordagem, mas de tecnologia de uma maneira como que a gente pode usufruir da tecnologia
de uma maneira simples, prática, aí para os negócios. Então, parte da minha missão também tem a ver com desmistificar muitas vezes as sopas de letrinha que a gente tem e como que a gente pode usufruir com resultados sem confusão, sem complicação. Então, parte da minha missão. Eu sou coautor do livro também Experiências que Deixam Marcas, que é um livro que trata desse assunto também de experiências do cliente. Esse volume, que é o volume 3, onde eu tive o privilégio de participar, ele tem como tema central CRM. Então, ao longo dessa apresentação aqui e dessa sessão, que a gente vai falar muito de inteligência artificial, mas isso está totalmente contextualizado com o aspecto de CRM, experiência do cliente, como vocês vão ver, tá bom? Sou professor também, ligado a esse tema pela ESPM no Brasil, então ministro nas aulas dos programas de formação de CRM para executivos, tá? Então eu espero com isso, com essa experiência ao longo desses anos, poder ajudá-los de alguma forma, tá? Sobre a CRM Day que eu comentei, rapidamente aqui, só para vocês terem uma noção aqui do que a gente faz antes da gente entrar propriamente aqui no tema. A CRM Day, como eu falei, é uma empresa de consultoria, então, nos nossos projetos, nós temos ajudado, especialmente empresários, empreendedores, a desenvolver, criar essas abordagens, essas estratégias para CRM e CX, tá? Mas, acima de tudo, usando a tecnologia como meio também de alavancar os negócios, tá? Não só limitado a essa frente de tecnologia, mas a gente acredita muito numa tríade, que é uma tríade clássica, mas ela faz muito sentido para qualquer tipo de projeto onde a gente precisa, de alguma forma, envolver o cliente e ter o cliente, na verdade, como centro aí e protagonista de todas as iniciativas de uma empresa, que é a tríade onde a gente trata pessoas, processos e tecnologia. Nesse aspecto de pessoas, inclusive, a Simone, que é minha sócia, ela trabalha com essa frente de desenvolvimento de equipes, quer dizer, programas que ajudem aí as empresas a lidar melhor e envolver as equipes e como que elas podem aproveitar melhor os talentos em prol dos resultados das empresas. Então, a nossa abordagem consultiva, ela vai além desse aspecto de processos e tecnologia, mas a gente une, na verdade, esses três pilares. Então, portanto, processos, pessoas e tecnologia. Hoje aqui a gente vai falar especialmente de tecnologia e processos, mas vocês vão ver que tem um contexto que é isso servindo de alguma forma pessoas, seja pessoas, o cliente lá na ponta, mas também como que os times internos podem, de alguma forma, serem empoderados para que eles tenham melhor performance, para que eles atuem, de fato, em atividades de maior valor agregado. Um pouco do que a gente vai ver nessa sessão de hoje, tá? Outra frente da CRMD é a frente de educação, onde nós temos aí programas de capacitação, mentoria, cursos. Nós desenvolvemos também workshops ligados a esse tema. Periodicamente nós fazemos e desenvolvemos esse tipo de conteúdo. E a parte de tecnologia que envolve aí toda a implementação para fazer a sustentação desse tipo de estratégia, tá? Então hoje, como eu falei, a sessão ela tem ênfase principalmente no aspecto de processos e tecnologia, e aí especialmente tecnologia, que é um pouco do que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje, tá bom? Então eu quero começar já no tema, né, no tema principal de hoje, que é a questão da inteligência artificial. Eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão aqui hoje, certamente, se não estão utilizando ainda nos negócios, mas certamente vocês têm utilizado aí essas ferramentas de IA, de inteligência artificial, para, de alguma forma, mesmo que de uma forma tímida ainda, que é para responder, talvez, perguntas do dia a dia, dúvidas, ajudar em algumas ações, vocês têm usado, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT, aliás, foi a ferramenta que, de alguma forma, popularizou esse recurso de inteligência artificial, né? A inteligência artificial não é algo novo, mas que antes demandava, para que ela pudesse gerar algum resultado, um investimento muito alto por parte de quem quisesse usar, né? A gente pode pegar, por exemplo, a IBM, né? Um dos grandes fabricantes
e empresas de tecnologia, na verdade, que lançou há alguns anos atrás o Watson, que é digamos assim, o recurso de inteligência artificial para processar dados e trazer inteligência a respeito de vários temas, mas para que isso pudesse ser implementado e até utilizado, demandava muito investimento, demandava também um conhecimento técnico muito específico. E hoje, com essa questão da inteligência artificial tendo uma interface onde a gente consegue conversar usando linguagem natural, ou seja, por exemplo, fazer uma pergunta e imediatamente ter uma resposta, demandar algumas funções hoje até mais avançadas, então inteligência artificial é capaz de gerar aí, através dessas conversas, imagens, é capaz de interagir, inclusive analisando o ambiente onde a gente está em tempo real e trazendo também respostas, insights. Então, esse é um tipo de mecanismo que a maior parte das pessoas estão utilizando. Por exemplo, aí eu vou citar o caso do ChatGPT, que é uma das LLMs mais populares, ou das ferramentas baseado numa LLM, né, que são esses grandes modelos de dados de inteligência artificial da OpenAI, mas tem outros, o próprio Google, Gemini, você tem outras, o Cloud também da Anthropic, também que é um outro fabricante. Então, players asiáticos, né, da China também entrando nesse mercado com força, assim, para trazer esse tipo de recurso para o dia a dia das pessoas, tá? Os fabricantes também de tecnologia incorporando cada vez mais esse mecanismo nas suas ferramentas. Você pega o caso do Google, da Microsoft, que colocam esse tipo de recurso para funcionar em conjunto com as suas ferramentas. Então, no caso do Google ou da própria Microsoft, que tem os seus assistentes ali para, seja ajudar a redigir um texto de uma forma mais adequada, interpretar algum conjunto de dados numa planilha de Excel. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje, quer dizer, de alguma forma, uma democratização para o acesso da inteligência artificial. No entanto, o que eu quero provocar vocês aqui hoje é que a maior parte das pessoas tem feito um uso ainda bastante básico da inteligência artificial. Quando eu falo básico, aí trazendo para a nossa realidade, e como eu falei, eu quero fazer dessa sessão aqui algo bem prático para você que trabalha com seguros, especialmente seguros aqui nos Estados Unidos, como que você pode gerar valor para o seu negócio. Então, é óbvio que o ChatGPT ele pode trazer algumas respostas para perguntas do dia a dia, assessorando em algumas situações, mas a gente pode ir muito além, trazendo esse aspecto de eficiência para a sua operação. É um pouco do que eu vou mostrar aqui hoje. Mas talvez para quem ainda não está tão familiarizado com esse tipo de mecanismo, eu queria, até para tangibilizar aqui, trazer alguns exemplos de como hoje a gente pode usar e como a maior parte das pessoas utilizam essas ferramentas no dia a dia. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Cadê aqui? Cadê? Um pouco dessa abordagem. Acho que vai mostrar aí para vocês. Está aqui, ó. Então, o ChatGPT, que é uma dessas ferramentas das mais populares aí, que a gente tem hoje, é onde a gente pode, seja num ambiente como um computador aqui, no desktop, fazer perguntas para que ela possa processar e entregar algumas respostas para a gente. Então, por exemplo, eu vou imaginar que eu queira aqui algum tipo de ajuda para que o ChatGPT crie aqui uma abordagem de qualificação de leads. Né? Então, poderia vir aqui e falar, eu preciso de uma ajuda para criar perguntas para qualificar meus leads. Por exemplo, aqui, se vocês olharem, eu escrevi o que a gente chama de prompt, mas de uma forma um tanto quanto genérica, que, aliás, é muito como muitas pessoas utilizam o chat ou têm utilizado esse tipo de ferramenta, né? Usando comandos assim, porque o prompt é um comando bastante genéricos. E se eu sou muito genérico na minha abordagem, a resposta também tende a ser
digamos assim, genérica, e não necessariamente vai me ajudar como poderia, tá? Então, você veja que ele me trouxe aqui uma resposta que, de alguma forma, tem a ver com qualificação, mas vamos pensar, você que tem ali um negócio de seguros, às vezes você trabalha com um tipo de seguro específico, por exemplo, aqui vamos chamar aqui, pegar o exemplo de seguro-saúde. Não necessariamente essas perguntas, na verdade, de qualificação, elas vão ajudar como poderiam no processo de qualificação de um seguro ou para a contratação de um seguro-saúde. Por quê? Porque eu fui bastante genérico no meu prompt aqui, no meu comando, tá? Enquanto que se eu for mais específico, aqui eu tenho um prompt aqui um pouco mais específico, a minha resposta, ela tende a ser melhor. Então, deixa eu voltar aqui no meu e vou colocar um outro comando aqui, um outro prompt mais específico. Então, ó, aqui eu falo um pouco, dou um contexto, eu falo, ó, você é um especialista em marketing para seguros de saúde nos Estados Unidos, então eu crio aqui no comando uma contextualização de para onde eu preciso de resposta, ou seja, para o mercado de saúde nos Estados Unidos, então isso pode direcionar para que as perguntas de qualificação levem em consideração esse contexto. Considere que eu estou rodando campanhas no Facebook para atrair imigrantes latinos e brasileiros que podem se qualificar para planos com baixo ou nenhum custo. Que, para quem trabalha com seguro-saúde, especialmente aquele tipo de seguro-saúde do Affordable Care Act, o apelidado Obamacare, aqui eu estou trazendo esse contexto, né? Então, eu crio um roteiro de atendimento no WhatsApp dividido por etapas. Então, primeira mensagem automática de boas-vindas. Então, eu estou dizendo onde eu vou usar essa qualificação também. Isso eu estou aprofundando aqui o contexto para que a resposta ela venha com mais qualidade. Gatilhos de qualificação, ou seja, perguntas que o atendente pode fazer. Como lidar com as principais objeções, tá? E uma chamada para ação no final, os famosos aí call to actions, tá? Então, aquilo para levar o cliente a tomar um próximo passo. Então, eu vou pedir aqui o comando, e aí a tendência é vir aqui uma resposta com mais qualidade em relação àquela que veio anteriormente. Ou seja, uma resposta que tem a ver com o meu contexto de negócio, por exemplo. Então, se você tem uma agência de seguros, ou você é um agente de seguros que trabalha com seguro-saúde, aqui você vai ter perguntas que são relevantes para uma qualificação desse tipo, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe de toda a resposta aqui, porque vocês que trabalham e lidam com isso no dia a dia, vocês sabem exatamente as perguntas que precisam ser feitas, mas só para aqui exemplificar como a gente pode, inclusive, usar um pouco melhor, ou usar melhor esse tipo de ferramenta. Então, se eu sou genérico, a tendência é vir respostas genéricas. Se eu sou específico, a tendência é vir respostas mais específicas, mais ou melhor direcionadas para o meu negócio, como veio aqui, ó. Então, por exemplo, para quem trabalha com plano ZACA, é importante saber qual que é o CEP, por exemplo, o zip code, porque isso interfere na precificação do plano, quantidade de pessoas que residem com o aplicante principal e assim por diante. Então, veja que aqui ele já me trouxe perguntas que tenham um contexto melhor para o meu negócio. Então, esse é um conceito que a gente precisa entender antes de avançar para os agentes de IA, que é o próximo nível e é onde cada vez mais a gente pode usar a inteligência artificial para que os nossos processos eles sejam mais eficientes, tá? Então, isso é um exemplo que eu queria trazer para vocês. O outro ponto importante para vocês saberem é que cada vez mais esse tipo de ferramenta evolui de uma maneira muito rápida, né? Então, o próprio exemplo aqui do ChatGPT, ele tem por detrás, digamos assim, o seu modelo de inteligência artificial, a chamada LLM, ou seja, o modelo de linguagem natural, que ele vem avançando de tempos em tempos, ou seja, ele vem aumentando a capacidade de processar e de gerar insights, respostas cada vez mais sofisticadas, e com cada vez mais poder de processar não só texto, mas áudio, vídeo, imagem e assim por diante. Então, ele tem modelos cada vez mais sofisticados e cada vez mais surgem ferramentas capazes de fazer o trabalho de uma pessoa. Tá? Então, e aí, já começando a introduzir um pouco desse conceito de agente de IA,
Porque uma coisa é o modelo de IA, o ChatGPT, como uma interface onde a gente conversa, tira dúvidas, ele traz sugestões, respostas, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, mas o agente de IA ele é capaz de executar tarefas que uma pessoa poderia fazer. Então, veja aqui um exemplo dessa ferramenta, uma ferramenta nova que tem esse conceito de executar tarefas. Então, aqui é uma tarefa onde, basicamente, o comando aqui, eu estou pedindo que ele me traga exemplos de empresas de tecnologia que trabalham com firmas, né, de tecnologia. Falo aqui que o objetivo é que sejam empresas num contexto de B2B americanas, e que estejam no estágio de desenvolvimento antes do investimento Séries B, aí que fala, né? E completo aqui o prompt, tá? E aí, o que eu estou dando um comando para esse agente de IA, ele não vai me trazer só uma resposta com o que está treinado, digamos assim, no modelo, ele vai ativamente executar um conjunto de tarefas, o que uma pessoa poderia fazer para chegar nas respostas. Então, a resposta aqui, eu quero uma lista, nesse caso, de pelo menos 15 companhias, mas que eu quero que me traga informações específicas, né, de endereço dessas empresas, qual que é o tipo de business, né, que elas desenvolvem, ou seja, eu posso pedir mais elementos aqui e que eu preciso, então, portanto, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então, olha, aqui é um simulado, só para vocês verem para onde a gente está caminhando. Ó. Então, aqui ele está fazendo pesquisa em tempo real, por exemplo. Então, ele está visitando uma série de sites, fazendo análise, interpretando, para que chegue num resultado que eu pedi. Então, aqui é um exemplo por detrás, aqui tem uma espécie de um agente de IA, que aqui o Manus, né, ele tem esse conceito de agentes que vão fazer pesquisa. O próprio ChatGPT hoje também tem mecanismo de pesquisa em tempo real, mas o Manus aqui ele pode executar um conjunto de tarefas simulando exatamente o comportamento de uma pessoa. Para que uma pesquisa como essa, que poderia levar horas ou até dias para eu chegar num resultado, e veja que no meu prompt aqui, eu estou pedindo inclusive para ele criar um dashboard, um painel. Então, olha o nível, né? Ele não vai só apresentar no chat aqui o resultado, como a gente viu anteriormente nesse outro exemplo aqui que ele me trouxe respostas. Ele vai, inclusive, a ideia aqui é que ele possa criar um dashboard para resumir de uma forma mais executiva, digamos assim, essa minha demanda. Então, aqui tudo que ele fez, então veja que são uma série de, digamos assim, ações, interações, e aqui ele criou o dashboard. Então, veja que só a pesquisa poderia levar horas ou dias. Imagine o trabalho de criar o dashboard. Você precisaria de uma ferramenta de business intelligence para ele compor aí os gráficos, os indicadores, e aqui ele já criou tudo isso sozinho. Ó. Então, se eu clico aqui, ó, então isso daqui é um dashboard que ele criou automaticamente para resumir a pesquisa que foi feita. Então, ó, ele achou 15 empresas, aqui o estágio de cada uma dessas empresas, a quantidade que estão no investimento série A, a quantidade média de empregados nessas empresas, o ramo aqui, ó, Healthcare AI, enfim, tem outros exemplos aqui onde estão localizadas essas empresas e quais são as empresas. Inclusive aqui ele já traz a localidade, eu posso visitar o site dessas empresas. Então, veja o nível de sofisticação que esse tipo de ferramenta pode trazer para apoiar os nossos negócios no dia a dia. Mas aqui eu estou trazendo ainda exemplos que não necessariamente eles estão conectados diretamente com o nosso, digamos assim, a nossa realidade, a realidade de vocês no contexto de seguros aqui nos Estados Unidos. Como que a gente pode buscar esse cérebro, digamos assim, da inteligência artificial e acoplar nos nossos negócios, né? E aí, para trazer e trazer alguns casos e até sugerir como abordagens que vocês podem usar nos negócios de vocês, eu queria só trazer um histórico aqui de como que a gente começou a trabalhar esse mercado de seguros, como que a gente aprendeu um pouco
de como as empresas têm trabalhado, os desafios também. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos há pouco mais de 4 anos. O primeiro segmento vertical, né, a vertical que a gente começou a atender foi exatamente a vertical de insurance. E aí, especificamente, a gente tem atendido principalmente, mas não limitado somente a esse tipo de empresa, mas agências que trabalham com seguro saúde, tá? Então, nesse sentido, a gente aprendeu um pouco dos desafios que esses agentes, essas empresas enfrentam no dia a dia, tá? Então, para isso, a gente começou a entender, observar como que funciona a jornada. Acho que vocês não estão vendo aí na tela, né? Deixa eu voltar aqui meu slide, porque acho que deve ter sumido aí da tela de vocês. Só um minutinho, cadê? Que eu vi aqui no meu acessório e não mostrou. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a tela de apresentação e abrir de novo para que vocês consigam ver. Aqui é um dashboard, não é essa. Tá aqui, agora sim. Então, eu estava falando, vocês não estavam vendo a tela. Mas aqui, basicamente, o que a gente usou para apoiar esse entendimento dos desafios que os agentes, as agências de seguro enfrentam no dia a dia, basicamente, é entender como funciona a jornada de compra do consumidor, do cliente desses agentes, dessas empresas. E o que a gente observa, assim, que uma operação desse tipo, ela tem claramente, assim, etapas muito bem definidas, onde você tem um primeiro momento que é o agente ou a agência de seguros trabalhando em ações, iniciativas para que ela atraia novos clientes. Então, tudo começa, seja numa atividade onde ela vai prospectar ou onde ela vai desenvolver ações para que as pessoas tomem conhecimento sobre elas, tá? Ou sobre o que elas fazem, para que elas possam ser procuradas. Tudo começa aí, né? Então, digamos assim, a realidade começa em iniciativas de marketing que vão, de alguma forma, gerar demanda para que uma área de vendas ali, para que essa demanda que tome conhecimento do agente, da agência, entre em contato. Esse contato pode ser por telefone, por e-mail, aqui principalmente falando daqueles agentes, daquelas agências que lidam com o mercado hispano e de brasileiros, o canal predominante é o WhatsApp. Então, 95% das demandas chegam através do WhatsApp. Não importa se foi através de campanha de marketing, com tráfego pago, ou através de indicação, mas o fato é que os leads, os potenciais clientes, eles entram em contato por WhatsApp. E aí começa parte do desafio. Quando eu falo parte do desafio, a gente, ao longo desses últimos anos, entendendo assim, até clientes, os agentes, um tanto quanto até desesperados em relação a todo esse processo, ou seja, como que eles organizam, criam processo para que o cliente não fique na mão. Por incrível que pareça, muitas vezes o agente eu preciso ter novos clientes, eu preciso investir, por exemplo, em tráfego pago para trazer novos clientes. Mas o fato é que quando a gente vai observar, eles fazem esse investimento, não sei se isso acontece com vocês, espero que não, mas fazem investimento para gerar demanda, ou seja, para que pessoas procurem por eles, mas eles não preparam como atender de forma rápida esses clientes. Então, não é raro você observar em algumas empresas, o cliente viu lá um anúncio, ou ele recebeu uma indicação, ele manda um oi no WhatsApp e a resposta vem só horas depois. Eu já vi casos onde a resposta nem chega no primeiro dia, ela só vai ter uma resposta no dia seguinte, e parece um negócio estranho, quer dizer, quer vender mais, mas demora, inclusive, para fazer esse primeiro atendimento para os clientes. Então, é um desafio. E como que eu resolvo isso, né? Eu já vou contar para vocês, mas é um pouco do que a gente observou em um desses desafios,
tá? Então precisa atender rápido, mas, no entanto, nem sempre as empresas estão fazendo isso de uma maneira adequada. Porque vamos entender assim de uma maneira prática. Se aquele agente tem até uma equipe para ajudar, se de repente aquelas pessoas que ajudam os assistentes ali, os analistas que ajudam esse agente ou essa agência ali no dia a dia, se estiver envolvidos com outro atendimento e chegar um próximo cliente, ele não vai ter resposta rápida mesmo, porque as pessoas estão atendendo, estão em atendimento, estão fazendo aplicação, estão fazendo ali assessoria para o cliente, tirando dúvidas, e é importante fazer esse trabalho. Mas o fato é que o cliente novo, o lead novo que está chegando, ele vai ter ali um tempo de resposta maior. E na prática, o que acontece, pessoal? Qual que é o comportamento do consumidor? Ele fica, via de regra, aborrecido, porque ele não tem a resposta rápida. E a tendência hoje, principalmente na medida que ele passa a ter acesso a outras empresas, a outros agentes, ele não vai esperar a boa vontade sua de dar resposta para ele. Ele vai buscar outras opções. E esse desafio não é nem só a questão de repente, o cliente não ficar muito satisfeito ali com o atendimento, é ele simplesmente nem dar sequência, ele vai procurar por outro, tá? Então, é uma realidade e a gente precisa lidar com ela. Então, como que a gente resolve isso? E o engraçado, assim, engraçado que eu falo é, navegando e apoiando algumas empresas, eu vejo os donos dessas agências, assim, muitas vezes ele acha que a solução é só contratar gente, então ele traz mais gente para o time na esperança de que esse problema não aconteça, mas o fato é que se essa demanda também aumenta, mesmo ele tendo contratado mais gente, e se essas pessoas estão em atendimento, esse lead vai ficar esperando. Então, como que a gente resolve essa equação? E pensando em jornada do cliente, esse tipo de interação não acontece só nessa etapa de venda, ou seja, quando aquele cliente está buscando ainda se informar sobre um produto ou serviço. Quer dizer, depois que ele contrata o plano dele, digamos assim, contrata o seguro dele, esse cliente ele vai continuar demandando atendimento, suporte, especialmente nesse tipo de produto para a comunidade hispana e de brasileiros, diferente dos americanos, que eles entendem bem como funciona o mercado de seguros aqui nos Estados Unidos, mas o comportamento do brasileiro, do hispano, é qualquer tipo de demanda que ele tem, mesmo depois dele tendo comprado ali, contratado o seu plano, ele vai buscar pelo agente. Então, seja para tirar alguma dúvida sobre uma conta que ele recebeu, para buscar alguma informação sobre onde ele pode fazer uma consulta, um exame, ele vai abrir uma solicitação, vai fazer uma solicitação com o seu agente, ao invés de buscar, enfim, a operadora, buscar informações direto junto ao seguro, tá? Então, essa é uma realidade que, de fato, deixa os agentes e os donos de agências até sem cabelo aí, né? E muitas vezes isso tem a ver com uma certa desorganização. Então, vamos falar que a gente nem está agora falando do aspecto de tecnologia, mas muitas vezes a forma como o agente monta ali seu processo de atendimento onde vai gerar esses gargalos. E o fato é que muitas vezes não tem nem processo. Então, vamos atendendo da forma que der, quando tiver um tempo a gente vai fazer, não tem uma padronização nesse atendimento. Então, tem um aspecto de desorganização, tem um aspecto também de falta de sistematização, de controle, de automação, quer dizer, tudo isso pode ser trabalhado de uma maneira mais eficiente. E nesse sentido, a gente também, lidando aí com diversos tipos de empresas, agências, a gente percebe claramente níveis de maturidade diferentes, tá? Então tem aqui, por exemplo, se vocês olharem aqui na tela, tem aquele agente que está trabalhando tudo com planilha, então ou guarda as informações ali no seu Outlook, agenda, ali está tudo em planilha ou nessas ferramentas que não são necessariamente ferramentas próprias para isso, que uma empresa, um processo mais profissional demandaria, mas
é uma realidade de muita gente. Então, tem ali na planilha toda a base de clientes, tem ali uma certa organização. Mas na medida que essa empresa ela vai crescendo, só a planilha não é suficiente para que ela organize, então, toda essa relação com seus clientes. Quando eu falo relação, seja nesse momento onde o cliente ele está buscando por informações para contratar um seguro, ou naquele momento onde o cliente ele está demandando um suporte, assistência. E aqui eu não estou falando, e aí para quem trabalha com seguro-saúde, nem chegando naquele aspecto do open enrollment, né, que é aquele período onde você tem um fluxo de atendimento maior que está chegando, mas ao mesmo tempo que você precisa fazer muitas vezes contato com os clientes para validar a informação, aquela coisa toda. E o fato é que ainda tem muito agente fazendo tudo isso com planilha. Então, você imagina o desafio que é para você ter qualidade nesse atendimento. Então, mas, infelizmente, é a realidade de muitos agentes, muitas agências. Enquanto que, na medida que as empresas elas vão melhorando ali sua maturidade, vamos chamar assim, sua maturidade digital, sua maturidade em como ter processos mais eficientes, elas vão buscar ali ferramentas que vão organizar melhor esse processo. E aí, não necessariamente elas vão direto com o CRM, que são ferramentas mais estruturadas, mais apropriadas para esse tipo de controle, mas começam ali com sistemas de atendimento. Então, aqueles sistemas, como a gente falou de WhatsApp, né, que é muito comum, são aquelas ferramentas que vão colocar o WhatsApp ali para suportar o processo de atendimento aos clientes, onde a gente começa a ter mais funcionários ali apoiando, e aí ele precisa organizar um pouco melhor esse fluxo de conversas, e aí tem sistemas de WhatsApp para facilitar isso. Então, algumas empresas buscam esse tipo de mecanismo para organizar um pouco melhor. E na medida que elas vão crescendo, elas entendem também que só a ferramenta de atendimento já não é mais suficiente, ela precisa de um CRM. Então, o CRM aí é a ferramenta mais apropriada para organizar todo esse processo de atendimento, seja ele comercial ou depois de suporte para os clientes. E o fato é que isso só hoje em dia a gente percebe que já não é mais suficiente, porque o cliente espera a resposta cada vez mais rápida, as empresas também não querem inchar muito o seu time de atendimento, ou seja, só contratar gente, ela precisa cada vez mais ter processos eficientes, mas processos onde que, se tem atividades que poderiam ser executadas por um sistema, vamos então deixar as pessoas trabalhar em atividades de relacionamento mesmo, tá? Atividades onde de fato ela precisa conversar com o cliente, se relacionar para que ela gere uma percepção de atendimento positivo, né? De uma experiência positiva para o cliente, e atividades que são mais repetitivas, atividades que, por exemplo, o sistema pode realizar, que assim aconteça, né? Então aí a gente vê hoje a inteligência artificial funcionando para lidar com esse tipo de atividade. E aí onde eu quero mostrar para vocês onde vocês podem também implementar esse tipo de recurso na operação de vocês. E aí eu estou falando de ir além desse uso tradicional, como a gente pode chamar assim do ChatGPT, ele funcionando como uma interface ali onde responde dúvidas, mas de fato implementando agentes de IA. E aí, acho que é importante explicar para vocês aqui o que seria, então, esse agente de IA. E para explicar isso, vamos só entender um pouco da diferença entre um agente de IA e o chatbot tradicional, porque pode passar para você, então o agente de IA é aquele sistema onde eu interajo no WhatsApp, ele já está pré-programado ali com algumas perguntas e respostas, mas, no fundo, esse é um chatbot convencional. Então, é um mecanismo onde você tem ali o cliente iniciando uma conversa, e aí esse chatbot tradicional, vamos chamar assim, ele já está pré-programado com algumas perguntas e respostas padrões, né? Qual que é o problema disso, né? O consumidor, óbvio que ele quer ter o problema dele resolvido rápido, mas no fundo aquilo engessa muito o atendimento,
tá? Porque se ele responder qualquer coisa diferente do que está descrito ali naquelas opções padrões, o chatbot simplesmente vai responder, não reconheceu a resposta, tente essas outras. E aquilo não gera uma experiência boa, positiva para o cliente. Então, o chatbot tradicional, ele tem algumas limitações. Então, ele é mais engessado, ele tem uma capacidade limitada de compreender uma linguagem natural, como a gente conversa com uma pessoa. Então, eu não preciso me enquadrar ali somente naquelas opções específicas. Ao invés de digitar números, eu posso, inclusive, escrever o que eu estou procurando. Qual que é a demanda que eu tenho? Então, o chatbot tradicional, ele tem essa compreensão limitada. Um outro problema do chatbot é que não necessariamente ele tem um contexto já com todas as possibilidades previstas, né? Então tem uma falta de contextualização, né? Principalmente porque ele não, via de regra, ele não retém o contexto das conversas anteriores. Então, se aquele cliente manda ou estabelece uma interação hoje, amanhã ele volta a entrar em contato com ele, ou às vezes até na mesma conversa ele não consegue entender de uma forma inteligente essa conversa. É como, sabe aquele filme Procurando Nemo, que tem eu acho que é a Dory, né? A Dolly, que ela não tem memória, ela esquece de tudo muito rápido. Então, quando eu tenho o chatbot, ele funciona tal como a Dory, ou Dolly, eu não lembro exatamente. Não tem memória, que torna o atendimento muito ruim, não é efetivo de fato, né? Porque, no fundo, você está preso ali numa rigidez de fluxo de conversa. Então, são perguntas pré-estabelecidas, baseado nas respostas que o cliente dá também, um direcionamento também pré-estabelecido. É muito semelhante àquelas URAs de atendimento telefônico, muito chatas também, que acaba muitas vezes aborrecendo. Por isso que, na maioria das vezes, o cliente, quando tem a opção lá de falar com a gente, ele vai ignorar as opções e vai digitar, quero falar com a gente, porque falando com a gente, ele pode dar um contexto melhor do que ele está buscando. Ou seja, no fundo, assim, essa falta de capacidade desse aprendizado contínuo que um chatbot tradicional tem, muitas vezes inviabiliza a aplicação real dele no dia a dia. Sem contar que, muitas vezes, esse chatbot ele não atende um nível de personalização como os clientes esperam, como os consumidores esperam. Porque aquilo, às vezes, não está conectado com o histórico dele, com que tipo de produto ele tem, para que as respostas elas levem em consideração esse comportamento, essas informações que muitas vezes já estão lá no sistema da empresa, só que no chatbot, como ele não é inteligente, ele acaba não usando de uma maneira a oferecer um atendimento eficiente ali para o cliente. E aí, onde entra o agente de IA? Imagine, então, o seguinte cenário. Então, diferente de ter um mecanismo ali padrão, eu tenho um recurso onde ele aprende com o meu contexto, ele aprende com as conversas, com as interações, aprende com a base de conhecimento que eu posso fornecer. Então, por exemplo, vamos trazer para a realidade de seguros de novo. Então, se você trabalha com seguro-saúde, você às vezes já tem lá toda uma lista das principais perguntas que o cliente pode fazer, com as respostas. Você não precisa colocar isso de uma maneira engessada, basta colocar isso à disposição desse agente, ele vai, inclusive, interpretar isso e responder de uma forma natural durante as conversas. Só que qual que é a vantagem, além disso, desse agente de IA? Quer dizer, ele não fica limitado a essa sua base de conhecimento, ele pode usar todo, digamos assim, o cérebro do ChatGPT. Então, você pode trazer o ChatGPT ali para dentro da sua operação, mas num contexto onde é ligado à tua operação de negócio. Por exemplo, seguro, que não precisa ser só seguro-saúde, pode ser seguro de vida, pode ser seguro de auto, enfim, você pode ter outros ramos ali. E aí esse agente aprende a interagir, a conversar de uma maneira natural. Então, aqui você está entregando uma experiência melhor para o cliente e resolve uma outra situação. Lembra que eu falei do cliente que manda uma mensagem e fica, às vezes, horas
ou até dia para ter uma resposta, aqui imediatamente esse agente começa a interagir de uma forma natural. E o melhor, esse agente de IA, ele pode estar conectado, se você tem um CRM, ele pode estar conectado com o seu CRM para que essa conversa tenha um contexto com as informações daquele cliente. Qual que é o tipo de plano daquele cliente? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o cliente ele entra em contato, e aqui não é um exemplo ao léu, na verdade isso acontece nas agências que a gente atende, é muito comum, o cliente liga, eu estou com dúvida aqui sobre qual que é o meu deductible. Então é uma informação que, via de regra, está lá no sistema, e esse agente ele pode simplesmente responder, o seu deductible com base nas informações é esse. Ou qualquer outro tipo de informação que esteja alimentado, esteja armazenado no seu CRM, tá? Porque, no fundo, assim, o CRM ele não pode ser, como muita gente usa, só uma agenda de contatos. Não é simplesmente para eu cadastrar os leads, ele organizar ali o atendimento, mas é para que eles, de fato, funcione como uma ferramenta que vai empoderar o agente de seguros, as pessoas que trabalham ali com o agente, e também vai entregar uma experiência uau para o cliente, porque o cliente tem ali as informações que ele precisa no tempo que ele também ele espera, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo é como muitas vezes as empresas usam o CRM, subutilizando todo o poder, a capacidade que uma ferramenta de CRM tem, porque usa simplesmente como um gerenciador de contatos, tá? E na medida que você precisa executar ações, é um trabalho muito manual. Então, às vezes, a empresa tem o CRM, mas ainda assim o time precisa fazer muito trabalho manual para executar aquilo que o cliente quer, tá? Que não é só atendimento ali, enfim, respondendo questões do cliente, mas esse atendimento ele pode desdobrar em ações, em atividades, em tarefas internas. Tá? E aí, de novo, eu tenho um trabalho manual envolvido para executar todas essas atividades, para dar resposta para o cliente, para enviar um documento para o cliente. Agora, imagina esse agente de IA inteligente a esse ponto, ou seja, entendendo o teu contexto, tendo inteligência para dar resposta de uma maneira natural para o seu cliente e funcionando ao longo de toda a jornada do cliente. Quando eu falo jornada do cliente, o agente de IA sendo capaz de lidar com essa fase onde o marketing está trabalhando e gerando demanda, ou seja, onde você como agente está desenvolvendo ou precisa desenvolver ações para atrair cliente. Por exemplo, vamos imaginar que você como agente faz postagem na rede social. E, de novo, o exemplo que eu vou dar não é algo que eu estou inventando, é algo que acontece. Você mesmo pode fazer o teste nos seus concorrentes aí. Espero que isso não aconteça com você. Mas, de repente, o cliente te manda uma mensagem no Instagram, um direct. Ou faz um comentário num post que você pagou para a agência fazer, investiu dinheiro, o cliente engaja com esse seu post, mas simplesmente você demora dias para responder. De novo, espero que isso não aconteça com você, mas, por incrível que pareça, essa é a realidade de muitos agentes. Eles estão gastando dinheiro no marketing, seja no tráfego pago, seja com as agências gerando todo esse conteúdo, mas simplesmente não respondem de uma forma rápida ali, conforme a expectativa do cliente. E isso acaba perdendo a oportunidade. Então, o agente de IA pode funcionar nessa etapa, respondendo imediatamente os posts, mas não é aquela resposta, dá um joinha e acabou. Não, ele interage mesmo. Pode interagir no direct, pode trazer informação a fazer com que esse cliente avance até, de fato, a contratação do seu plano, tá? De uma forma autônoma, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Aqui, o agente de IA pode funcionar na etapa de vendas, ou seja, nessa etapa de vendas, quando aquele cliente mandou, por exemplo, um oi no WhatsApp, o agente de IA ser capaz, de fato, de fazer o atendimento de ponta a ponta, tá? Então, de novo, isso pode resolver esse desafio que é de dar um atendimento rápido, célere para o cliente, e um atendimento de fato que traga as informações para o que o cliente está buscando. Ou o cliente contratou o seu plano e agora ele tem dúvidas
Eu não sei se é o caso da sua agência aí, você como um agente de seguro, se isso acontece com você, mas nos agentes que a gente atende, começou a atender, que a gente atende, é impressionante o volume de demanda que existe nessa etapa de pós-venda, digamos assim. O cliente tem dúvidas de toda a natureza e ele acha que o agente é ele que precisa resolver tudo. E, no fundo, essa é uma forma que os agentes também encontram de criar diferencial, ou seja, de estar próximo, de responder, porque na medida que o cliente se sente assistido ali, ele acaba recomendando para outros amigos, colegas. Então, a gente sabe que o agente não quer eliminar, falar, procure a operadora, procure enfim, ele quer de fato fazer esse atendimento, prestar essa assistência para que o cliente se sinta de fato assistido. Mas o fato é que isso demanda muito tempo. E a gente observa assim, em muitas operações as empresas contratando vários atendentes ali e, no fundo, fica uma questão de até limitar o crescimento. Eu já ouvi de agentes falando, não, eu tenho aqui 5, 10 pessoas na minha operação, tenho esse faturamento aqui, eu não quero crescer mais, porque isso dá muito trabalho, é mais gente para liderar, é mais gente para desenvolver, eu estou satisfeito com esse tamanho. Você pode achar estranho, como eu acho estranho, uma empresa existir e não querer crescer, mas essa é a realidade de muitos agentes. Porque mas se eu crescer aqui, eu vou aumentar minha dor de cabeça. Mas não precisa ser assim, porque se você usar processo, se você usar tecnologia, por exemplo, como eu estou mostrando aqui, você desenvolver bem as pessoas, você vai trabalhar de uma maneira organizada. Isso pode acontecer. E também os agentes de IA, eles podem ajudar aqui em ações, em atividades de back-office. Tá? Então, por exemplo, eu preciso gerar aqui uma cotação para o cliente. Vamos imaginar que para fazer essa cotação, tradicionalmente eu preciso ir lá, vou pegar aqui de novo o mercado de seguro-saúde, onde eu faço a cotação no Marketplace, no Health Share, nesses portais. Então, o agente de IA já pode estar conectado com essas ferramentas e já entregar automaticamente essa informação que o cliente está demandando. Tá? Então, alguns exemplos aqui de como esse tipo de mecanismo, como essa organização de processos e como que você também lida ou organiza o seu time em torno de funcionar e trabalhar em atividades de maior valor agregado. Tá? Então, vamos ver na prática como que isso pode acontecer. Por enquanto, pessoal, só me dá um feedback se para você está chegando aí direitinho, se está entendendo, se está fazendo sentido, só me manda um feedback aqui no chat antes de eu mostrar aqui na tela um exemplo de um agente de IA funcionando na prática para esse mercado de seguros. Só me dá um feedback aqui para ver se está tudo certinho, enquanto eu carrego aqui na tela para mostrar para vocês. Então, agora foi. Então, ligado aqui, vamos começar a interação, tá, pessoal? Então, veja, assim, uma das diferenças, né, de um chatbot convencional. Um chatbot convencional, desses que fazem parte da maior parte das ferramentas de atendimento, eu teria que ter lá uma programação onde ele apareceria, digite 1 para, sei lá, para fazer uma cotação, digite 2 para suporte e assim por diante. Aqui, é o cliente conversando naturalmente, que nesse caso é uma conversa, o quê? Por texto. Então, ele está falando, olá, boa tarde, Alex. Então, ele já me identificou aqui, né? Essa informação normalmente está disponível no WhatsApp da pessoa, está perguntando como está, e está falando, posso te ajudar com alguma informação adicional? Então, eu vou falar assim, olha, que pode ser uma dúvida do cliente, né? Vocês trabalham com seguro saúde? Aqui a gente está dando exemplos aqui de seguro saúde, mas vamos ver o que ele responde. Olha lá, ele, inclusive aqui, ele está já falando, trabalhamos com seguro-saúde e ele pode ajudar a encontrar uma cotação. Sim, preciso de algumas informações. Então, nesse caso, esse agente, ele já foi, digamos assim, instruído para que, se ele identificar uma oportunidade para poder fazer ali já ofertar um produto para o cliente, ele já pode pedir as informações para o cliente. E outra coisa que, diferente de um chatbot convencional, e é um comportamento comum,
em várias operações, é o cliente mandar áudio, né? Isso acontece no mercado hispano e acontece com os brasileiros. Eu vou simular aqui, eu vou mandar um áudio. Eu não quero ainda colocar essas informações, eu quero aqui perguntar o seguinte. Tá bom, vocês trabalham com o Oscar? Eu recebi indicação dessa operadora. O que acontece? Esse agente, ele está configurado para também responder, de repente, o cliente... Se o cliente mandou áudio, ele pode responder em áudio. Se o cliente mandou texto, responder em texto. Então, aqui, ó, ele respondeu em áudio. Vamos ver o que ele respondeu. Sim, trabalhamos com a Oscar. É uma boa opção e muitos clientes têm tido experiências positivas com os serviços deles. Se você quiser, posso ajudar a encontrar uma cotação. Acho que não está saindo para vocês. Deixa eu colocar o áudio aqui do celular. Vou colocar aqui no microfone para ter certeza que vocês estão ouvindo aqui o que ele gerou. Sim, trabalhamos com a Oscar. É uma boa opção e muitos clientes têm tido experiências positivas com os serviços deles. Se você quiser, posso ajudar a encontrar uma cotação com a Oscar. Para isso, só preciso das seguintes informações: nome, idade, zip code, renda anual. Fico no aguardo. Pessoal, o que aconteceu aqui? Não foi esse áudio, não é um áudio que estava lá padrão, ele foi gerado em tempo real. Inclusive, é possível, se vocês acharem que isso faz sentido para a operação, ele pode clonar a voz de um atendente de vocês mesmo para interagir como se fosse a pessoa. Não é o caso aqui, ele está usando a voz sintetizada aqui para poder responder o cliente, mas tem esse nível de sofisticação, você pode até clonar a voz dos seus atendentes para que essa interação seja ainda mais personalizada. Mas veja aqui, o que aconteceu? O sistema aqui está pedindo informações adicionais, né, para poder gerar cotação. Lembra que eu falei que o agente ele pode estar conectado com o CRM, pode estar conectado com outros sistemas para já poder... responder ele de uma forma mais efetiva ao cliente? Nesse caso, vamos imaginar, legal, eu quero uma cotação. Segue abaixo os dados. Então, eu vou passar simular aqui uma cotação. Vou colocar meu nome, Alex, idade, 42. Ele pediu o zip code, né? Zip code 611, renda anual. Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 38 mil. E vou colocar também as informações cônjuge. Então, vou colocar nome, Simone, idade. E vou colocar dependentes também. Dependentes. Porque essa pode ser a forma como o cliente ele não precisa necessariamente para um formulário, ele pode responder aqui. A IA é capaz de interpretar e responder adequadamente. Então, dependentes aqui. Nome, Alex, idade 19, nome, Diego, idade 17, Tiffany. O que é nome, Tiffany, idade 10. Legal. Então, o que acontece? Essa IA, ela já pode estar conectada aqui, esse agente de IA, com o Marketplace, ou seja, para que, com base nessas informações, ele faça o cálculo aqui e já responda para o cliente. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, ele gerou o link com a cotação. E deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, já esse exemplo de modelo de cotação. Isso pode seguir a identidade visual de vocês, né? Isso não precisa ser necessariamente dessa forma. Então, ele trouxe aqui os planos. Nesse caso aqui, trouxe 2 planos do Oscar aqui, já traz o valor de cada plano, qual foi o tax credit que ele aplicou, com base nas informações que ele forneceu, tem as informações. Então, veja que esse é um trabalho que agilizou o atendimento. O cliente teve resposta rápida para a demanda dele, que ele queria ter uma noção de preço.
Mas a gente ele não precisa necessariamente parar aí. Vamos imaginar que o cliente ele tem uma dúvida, né, sobre a cotação. Então ele poderia, sei lá, responder aqui, ok. Vou responder em áudio aqui. Tá bom, eu vou analisar aqui. Se eu tiver alguma dúvida, eu te falo, tudo bem? Ó, nesse caso, eu estou respondendo em áudio. Provavelmente ele vai me responder aqui em áudio também. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o áudio que ele vai gerar. Joia, já gerou aqui. Vou clicar. Claro, Alex. Fique à vontade para analisar a cotação. Se surgir alguma dúvida ou se precisar de mais informações, estou aqui para ajudar. É só me chamar. Então, aqui ele já começa a interagir com o cliente. O cliente pode ter dúvidas lá da cotação, né? Vamos abrir a cotação aqui e ver, por exemplo, cadê a cotação? Cadê? Tá aqui. Então, vamos imaginar que o cliente viu aqui, ele ficou com dúvida, sei lá, o que é out of pocket. Então, vou mandar um áudio aqui. Joia. Eu fiquei com uma dúvida aqui. O que seria out of pocket? Vamos ver o que ele vai responder. Veja que essas são situações que podem acontecer. Normalmente acontece, inclusive, no atendimento. Que uma pessoa poderia estar fazendo e aqui o agente está treinado para já dar essa resposta rápida para o cliente, né? Então, tá aqui, ó, ele já respondeu. Vamos ver o que ele respondeu. Out of pocket refere-se ao valor que o segurado precisa pagar do próprio bolso por serviços de saúde após a cobertura do seguro. Isso inclui dedutíveis, copagamentos e co-seguro. Basicamente, é o quanto você terá que desembolsar, mesmo com o seu plano de saúde ativo, em determinado serviço. Ou seja, posso aqui interagindo, no fundo aqui, qual que é o objetivo, pessoal? O objetivo é esse agente de IA, ele ser capaz de atividades, de novo, que não precisariam do humano, digamos assim. Cadê aqui? Deixa eu voltar a tela aqui para vocês. Cadê? Tá aqui. Onde não precisaria do humano interagindo, a IA ser capaz de interagir de forma não rígida ali, não chata, né? Vocês viram que ele pode responder em áudio, em texto, de uma forma natural, para que não prejudique a experiência do cliente, ao mesmo tempo que vocês consigam ter eficiência. Aqui eu dei 2 exemplos muito comuns nesse tipo de operação, mas você pode ir além, quer dizer, esse agente de IA, ele poderia atuar depois que o cliente contratou, ou, o cliente, legal, agora eu quero então contratar, ele já gerar lá um link para um formulário, para ele preencher lá um formulário de consentimento, ele já assinar, de repente, um formulário lá de renda, enfim, tudo isso pode ir acontecendo ali sem precisar que você tenha que estar ali fazendo esse trabalho manual, onde você poderia estar numa outra tipo de atividade, a sua equipe também. Então, esse é só um exemplo de como o agente de IA pode funcionar na sua operação. E aí, por onde começar, né? Então, para quem acha que esse tipo de recurso pode agregar na operação, a gente sempre recomenda, e aonde, por exemplo, aqueles clientes que nos contratam, a gente atua, começar nessa parte de identificar o processo, ter clareza do processo, porque é a partir desse entendimento do processo onde você consegue identificar onde estão ali os maiores gaps, né, nesse atendimento, onde tem gargalo, onde demanda mais tempo para poder atender o cliente, onde esse tipo de automação poderia ser útil, facilitar de verdade a vida do cliente. Então, começa aí nesse mapeamento de processo. A gente, nos nossos trabalhos de consultoria, ajuda, inclusive, nesse entendimento, tá? Porque a tecnologia ela vem a partir daí. Então, uma vez definida aí esses processos, você fala, não, eu quero automatizar essa parte, que poderia ser baseado nos exemplos que eu mostrei, funcionando ali numa etapa de qualificação, poderia funcionar até antes disso, interagindo com os clientes na rede social, o agente poderia fazer esse tipo de interação, funcionar depois também no atendimento de suporte aos clientes, né, num service desk, alguma coisa nesse sentido.
Tá? Ele poderia executar várias ações também internas, por exemplo, a gente tem agente de IA que pode se conectar ao Health Sherpa para trazer dados para o CRM, atualizar as informações do CRM a respeito do plano do cliente, documentos do cliente, que você pode trazer para o CRM, como documento, a carta de elegibilidade, 1095, a gente está numa época de tax aí, o cliente, muitas vezes, ele solicita esse tipo de informação, isso poderia já estar no CRM, ele poder encaminhar para o cliente. Você pode ter o agente de IA, por exemplo, funcionando também para quem trabalha não só com seguro-saúde, mas trabalha com seguro de vida, por exemplo, o agente de IA sendo capaz de identificar aquele cliente que contratou seguro-saúde e eu poderia chamar aquele cliente para uma conversa para falar mais sobre seguro de vida com proteção em vida, por exemplo, ele podendo funcionar sabendo quem são esses clientes com maior probabilidade, propensão a engajar numa conversa desse tipo, e você chamá-los, então, esse cliente, para fazer o que a gente fala em CRM, em vendas, né, em cross-sell, upsell, mas tudo isso funcionando com inteligência, com automação, para que, mesmo você seja um agente individual ou com uma equipe enxuta, você seja capaz, de fato, de gerar ainda mais valor para os seus clientes. Né? Então, começa por aí, pelo esse mapeamento de processo, e depois pela implementação, né? Só para dar um exemplo para vocês de como que isso pode funcionar por detrás, eu estou abrindo aqui para vocês verem esse tipo agora de agente, como que no fundo ele é construído, né? Então, o agente aqui, ele está conectado com o WhatsApp, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então, você tem aqui ele escutando aqui essas conversas no WhatsApp, quando necessário, ele fazendo aqui toda a transcrição de áudio para que esse motor, esse agente aqui, no caso baseado em OpenAI, consiga interpretar e dar resposta com inteligência, podendo retornar em áudio ou em texto, dependendo do contexto. Então, isso é um exemplo bastante simples aqui de como esse tipo de automação funciona. Então, esses agentes de IA, eles são nada mais, nada menos orquestrados por essas ferramentas de automação de processos, e é o que dá, no fundo, essa agilidade. Então, o que vocês viram aí é a capacidade de um agente de IA poder interagir de uma forma natural com os clientes, mas, ao mesmo tempo, podendo trabalhar com escala, né? Então, a escala que é um mecanismo do agente poder funcionar de uma forma eficiente, tá? Eu estou vendo aqui que o Silvio, tudo bem, Silvio? Você postou aqui, um atendente humano pode interferir, adicionar uma resposta por áudio, a IA vai entender isso. Isso pode estar configurado no fluxo para que o seu agente humano, se você entender ali que é necessário, ele entra, a IA pode inclusive entender em que momento faz sentido o humano entrar numa conversa e ele poder interagir. Então, é possível, isso faz parte, digamos assim, de toda essa configuração do agente de IA. Então, você não precisa ter só a IA ali interagindo, respondendo, mandando cotação, gerando os alertas para o cliente. Por exemplo, vamos pensar aqui numa outra aplicação para vocês que trabalham com seguro, e aí para aqueles que trabalham com seguro-saúde. A gente tem um período de Open Enrollment, né? Normalmente é um período bastante movimentado para os agentes, para as agências, onde você tem um fluxo ali maior de interação, a necessidade de falar com mais clientes, e você muitas vezes acaba tendo uma equipe reduzida, limitada para isso, tá? Então, o agente de IA ele pode fazer parte desse trabalho, um trabalho onde ele vai prioritariamente entrar em contato, baseado nas informações que ele tem, pedir a confirmação do cliente. Isso, se você tem o CRM conectado, e eu já vou mostrar para vocês um pouco do nosso CRM, essas informações, elas podem, numa conversa natural, como vocês viram, em áudio, em texto, ser apresentada para o cliente, tá certo? E baseado nessa resposta do cliente, esse agente de IA já vai enviar as informações para o cliente confirme, assine, se for o caso. Isso facilita, poupa muito tempo num processo de Open Enrollment, né? Ou seja, para vocês que estão aí, tem tempo para se prepararem para fazer um Open Enrollment mais suave, com capacidade de trazer mais clientes. Aquela coisa, né? A gente acompanhou vários clientes perdendo noite, dia e noite,
nesse que é um período bastante movimentado, mas hoje em dia não precisa ser dessa forma sofrida, porque a gente tem tecnologia para isso, né? Então, é um outro exemplo de onde um agente de IA pode funcionar nesse sentido, tá? E aí, assim, eu não falei exatamente no início a ferramenta, mas nós podemos conectar esse agente de IA no seu próprio CRM, se você assim tiver, e a gente também, nós somos parceiros oficiais da Zorro. A Zorro é um dos maiores fabricantes de software do mundo, mais de 100 milhões de usuários utilizam as ferramentas da Zorro hoje em dia. Nós somos parceiros oficiais da Zorro, tanto aqui para os Estados Unidos, mas também para o Brasil. E a gente adaptou o Zorro CRM, que é uma plataforma super reconhecida no mercado, um dos maiores CRMs, mais premiados CRMs do mundo, à realidade de seguros. Vou até mostrar aqui rapidamente um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá aqui, ó. Um exemplo da carinha do Zorro, quer dizer, esse Zorro aqui, ele adaptado para a realidade de seguros, ele pode estar conectado, ele está preparado para se conectar a esses agentes de IA, ou seja, para que a conversa, como vocês viram acontecendo de uma maneira fluida, leve em consideração o que está no Zorro, ou seja, inclusive as informações que são tratadas ali nessa conversa, elas podem alimentar o CRM e vice-versa. Então, isso a gente tem e consegue trabalhar de uma maneira bastante natural. Como eu falei, o Zorro aqui, vocês devem estar vendo aí na tela, ele está adaptado a esse mercado de seguros, onde você pode trabalhar não só com seguro saúde, seguro de vida, você tem aqui a visão do que está acontecendo, você pode ter acesso a alguns indicadores personalizados. Normalmente, quando a gente faz a implementação, a gente define indicadores muito próprios, conforme o cliente solicita. Então, nesse exemplo aqui, ele traz volume de aplicações que são feitas mês a mês, quantidade de policies por operadora, enfim, pode ter vários outros indicadores, os leads que estão chegando e assim por diante, tá? Aqui a gente tem uma interface totalmente adaptada para o mercado de seguros aqui. Então, diferente daqueles CRMs tradicionais, onde você tem ali uma informação super poluída, aqui a gente já traz as informações principais que precisam ser usadas no dia a dia. Então, você tem ali as informações principais do cliente. Vale dizer que toda essa interface também ela pode ser personalizada para trazer outros campos. Aqui ele traz, no caso desse exemplo, o cliente é um cliente de seguro saúde, então ele diz a quantidade de vidas, qual que é a operadora, o plano que esse cliente tem. Como eu falei, esses agentes de IA podem estar conectados a portais como o Health Sherpa para trazer informações do cliente. Nesse caso aqui, ele pode até alimentar as informações mais detalhadas daquela pólice. Não precisa necessariamente, se você não quiser, digamos assim, bombar o agente para ter essa capacidade de se conectar com o Sherpa, você não precisa necessariamente. Você pode fazer a aplicação, trazer essas informações, preencher essas informações aqui. E se o cliente amanhã ou depois demandar alguma informação via ou através desses agentes de IA, se eles estiverem conectados aqui com o CRM, ele pode dizer, o cliente já está com uma dúvida sobre qual que é o deductible dele, enfim, alguma informação do plano, ele pode levar em consideração essas informações aqui para responder o cliente, né? Vocês têm uma área aqui de destaque, onde o seu analista ele pode bater o olho e saber alguma informação importante sobre aquele cliente. Você tem status aqui, se o cliente já assinou, por exemplo, formulário de consentimento, se ele já assinou algum formulário, por exemplo, de comprovação de renda, qual que é o plano, por exemplo, esse cliente aqui, ele só tem seguro saúde. Esse poderia ser um tipo de inteligência que, periodicamente, esse agente de IA está monitorando quais, por exemplo, clientes têm seguro saúde, mas não tem seguro de vida, e poder começar esse approach, essa abordagem, para daí, se o cliente despertar o interesse, o cliente tendo interesse ali, ele pode já clicar no link, fazer um agendamento de uma conversa com você, que trabalha com esse produto também de vida. Essa é uma forma tremenda, assim, para você aumentar, gerar valor com base na sua carteira de clientes. Às vezes você está fazendo investimento em tráfego pago para trazer novos leads, não que isso não deva ser feito, mas às vezes você tem uma mina de ouro ali só com a sua base de clientes, especialmente porque abordar esses clientes que já são clientes para oferecer um outro produto é sempre muito mais fácil do que você trabalhar um cliente frio, do zero, tá? O sistema aqui tem parte de assinatura eletrônica, ou seja, você já pode mandar esses documentos para o cliente assinar e ele traz isso para o histórico.
todos os cases que o cliente abre, as demandas, elas ficam registradas aqui no histórico. Então, se o cliente acionou esse agente de IA para tirar uma dúvida sobre uma claim, por exemplo, isso já fica registrado automaticamente aqui no sistema. Aqui você pode programar atividades, então o agente de IA também pode agendar essas atividades, uma call com o cliente, uma call para você ilustrar, por exemplo, um seguro de vida para ele, coisas desse tipo. O que já aconteceu, ele grava aqui num histórico, aconteceu uma chamada de voz com esse cliente, teve uma reunião com o cliente. Aliás, sobre chamada de voz, o sistema permite aqui já, ele tem recurso de telefonia, onde você pode clicar, ele já discar para o cliente, se o cliente também ligar para vocês, isso já toca aqui na tela, você como agente, ou tocar numa fila de atendimento dos seus assistentes, ele já poder fazer esse atendimento por aqui, gravação dessas ligações ficam aqui no CRM, ou seja, tem muitos recursos que foram pensados especificamente no mercado de seguros, ou seja, a gente pegou um dos maiores CRMs e dos melhores CRMs do mundo, que é o Zorro CRM, de um fabricante super renomado, com bastante estrutura e adaptou totalmente ao mercado de seguros. E usando essa característica e agora esse poder de inteligência artificial, trabalhando esses agentes de atendimento, nos exemplos que eu mostrei aqui para vocês, usando principalmente o canal de WhatsApp para interagir, para enviar cotação automaticamente para cliente, para executar outras tarefas que não precisariam necessariamente estar na mão de um humano. Mas como, acho que foi o Silvio que perguntou, o humano também pode interagir nas conversas, inclusive a IA pode entender qual que é o melhor momento de encaminhar essa chamada, digamos assim, para um humano, tá bom? Então, pessoal, para a gente ficar dentro do tempo mais ou menos que a gente tinha previsto aqui, eu quero abrir para outras perguntas que vocês tenham, curiosidades. Espero que até aqui o que eu mostrei possa ter gerado insights de recursos que vocês podem também implementar aí na operação de vocês. Então, eu vou reservar esses minutos finais para responder algumas dúvidas e no final já faço um convite aqui para vocês, tá bom? Tem a arinha de perguntas aí, vocês podem ir colocando aí. Sim, você pode trabalhar não só com seguro saúde, você pode trabalhar com outros tipos de seguros, como eu exemplifiquei, seguro de vida, de automóvel, enfim, você pode configurar isso, e aí eu estou falando no Zorro, né, o CRM que eu mostrei, tá bom? Histórico também, vocês podem ver o histórico de clientes, né? O histórico é as conversas, os atendimentos, você pode ter acesso aos produtos, então, aliás, essa é uma das capacidades que qualquer ferramenta boa de CRM deveria oferecer, e aqui no Zorro CRM a gente também oferece isso. Estou usando o Apzel, é possível migrar para o sistema de vocês? Com certeza, você pode exportar seus dados do Apzel, o Zorro é capaz de importar essas informações a partir de planilhas, você pode importar sua base de clientes, você pode, se você exportar sua base, por exemplo, do Health Sherpa, a gente consegue importar essa base aqui para dentro do CRM, você pode usar sem nenhum problema. Isso eu já respondi, se o sistema permite fazer e receber ligações, como eu falei, ele tem um recurso que ele funciona como um PBX em nuvem, né? Então, inclusive funciona no celular também, então de onde você estiver, se o cliente ligar, você pode atender essa ligação no celular, lembrando que automaticamente depois ele grava isso no histórico dentro do CRM, se você habilitar, ele vai gravar também, fazer a gravação dessas ligações e guardar no CRM também. Também pode enviar e receber SMS. O sistema está preparado para isso. Se você habilita esse módulo de ligações, você pode habilitar o SMS para enviar text message, né, para os clientes, receber também. Isso também fica no histórico. Então, a precificação dos agentes de AI depende muito do projeto, mas o modelo, basicamente, ele demanda um setup, né, essa parte de configuração, então a gente determina qual que é o escopo desse agente de IA, o que ele vai fazer, o que você espera que esse agente de IA faça. Então, tem um investimento para esse setup, e depois tem uma mensalidade em função
basicamente do volume de atendimentos que você vai fazer. E como vocês viram, quer dizer, esse agente de IA, ele pode fazer basicamente qualquer tipo de tarefa que demanda alguma interação digital em sistema, esse agente de IA pode fazer. Isso com certeza poupa muito tempo aí de trabalho, não necessariamente você precisa inflar a sua equipe, mesmo que seja em períodos sazonais, como o Open Enrollment, você pode alocar as pessoas em atividades de maior valor agregado, como interagir aí, desenvolver relacionamento propriamente com os clientes. Tem interesse? Vocês podem entrar em contato. Legal. Aliás, vou pegar esse gancho aqui, ó. Quem quiser saber mais, eu vou colocar aqui uma enquete. É só clicar. Se você quiser saber mais, assim, como precificação, como implementar propriamente na operação de vocês, é só marcar em sim. Aí a gente já fica com os dados de quem está solicitando. E depois a gente já faz um contato, eu faço um contato, alguém da nossa equipe faz um contato com vocês para discutir aí o projeto específico de vocês, alguma particularidade, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó, a IA consegue interagir com o histórico do cliente, por exemplo, Form 1095, plano do cliente alterado ao longo do ano, ou Open Enrollment. É assim, a IA consegue interagir com qualquer informação que você tenha no CRM. Vou pegar o exemplo do Zorro, que é o CRM que a gente implementa, tá? Se você implementar o Zorro, essas informações estiverem no Zorro, na ficha do cliente, o agente de IA vai ser capaz de entender esse histórico e também enviar para o cliente. Vamos pegar o exemplo do 1095 que você está falando. Então, se o 1095 ele foi um documento que ou manualmente você carregou, eu falo isso porque não necessariamente você precisa contratar esse mecanismo de integração com o Health Sherpa, tá? Porque aí isso é opcional e tal. Mas se esse documento você já de alguma forma carregou no CRM, então o agente de IA vai ser capaz para isso, de fazer isso, né? De enviar para o cliente caso ele solicite, tá? Ou se você tem esse mecanismo que consegue ler esses dados do Sherpa, trazer esses documentos para o CRM, portanto, ele já tem isso e consegue também trabalhar e fazer o envio desse documento para o cliente, tá? Então, isso é possível. Deixa eu ver aqui mais aqui. Integra com o Marketplace. Eu acho que até no exemplo que eu mostrei aqui, ele mostrou exatamente uma integração com o Marketplace, porque para fazer a cotação, ele depende de estar integrado com o Marketplace, e nesse caso, ele usa a API oficial do Marketplace para calcular, fazer o cálculo da cotação, e aí tem toda uma inteligência do nosso lado para entregar isso num formato que o cliente consiga entender e tal, que é um PDF, pode ter a cara de vocês. Então, tem integração direta para geração de cotação. E para outros dados adicionais, você precisa trazer dados específicos do cliente, aí a gente faz isso através de mecanismo que sincroniza com o Health Sherpa para trazer esses dados para dentro do Zorro, por exemplo. O sistema pode enviar alertas para o cliente sobre o vencimento de prazo de documentação? Boa. Isso daqui é bastante também comum em operações, principalmente para quem trabalha com seguro-saúde, né? Então, em algumas situações, o cliente ele não provê todos os documentos já de largada e o Marketplace dá um prazo para o cliente fornecer essas documentações, como comprovação de situação migratória, encame e assim por diante. Vocês sabem melhor do que eu. Então, essas informações, se tiver esse follow-up cadastrado no CRM, aí, de novo, não precisa necessariamente ser a integração direta, você, ao ter feito a aplicação do cliente, ter lá essa informação que o Marketplace pediu, essa documentação, você cadastra isso, e o robô, ele consegue entender, então, que o cliente tem lá, 90 dias para prover essa documentação de suporte, e chegando próximo desse prazo, ou ele pode estar programado para recorrentemente disparar uma mensagem, você ainda não enviou o documento, é importante que você envie o documento aqui para que seu plano permaneça ativo, coisas do tipo. Então, isso pode ser uma das capacidades desse agente de IA. E eu sei que esse é um tipo de atividade que demanda um trabalho manual tremendo,
que muitas vezes as agências contratam bastante gente para ficar fazendo esse acompanhamento e que o agente de IA poderia perfeitamente fazer. O sistema de vocês envia documento para o cliente, acho que eu falei isso sim, pode enviar, você pode ter os templates ali, ele já envia para o cliente poder assinar também, uma das capacidades aí do sistema. Acho que eu cobri aqui todas as perguntas. Então, pessoal, para quem quiser aí, eu acho que vocês até já responderam, a gente poder falar em mais detalhes, aí, especificamente em função de cada uma das operações de vocês, mostrar aí como que isso pode ser implementado, para aqueles que tiverem interesse e ter o nosso apoio para isso, vai ser um prazer, não só ter essa conversa inicial, mas se vocês quiserem avançar, vocês poderem fazer uso aí desse tipo de recurso que tenho certeza que vai salvar muito tempo aí na operação de vocês poderem agregar mais valor aí nas atividades de relacionamento com o cliente de vocês. Vai ser um prazer assessorá-los. Para que a gente possa ficar dentro do tempo planejado aqui, quero agradecer muito aí a participação de vocês, dizer que é um trabalho que a gente faz que gera bastante satisfação de poder ajudar aí as empresas a poder performar mais, gerar mais resultado, terem mais eficiência. Espero que vocês possam contar com a gente. E periodicamente a gente faz assim alguns desses encontros, a gente vai continuar convidando e vai ser sempre um prazer, uma honra tê-los aqui junto com a gente, aprendendo aí muito sobre CRM, inteligência artificial, experiência do cliente, e é isso. Então, mais uma vez, fica aqui meu agradecimento, espero vê-los na próxima. Grande abraço, pessoal!